Olá, 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 muito boa tarde a todas. Esse é o Mãe Muito Mais aqui na Band News 89.5 e hoje nós vamos falar sobre os desafios de criar jovens adultos nessa sociedade maluca, né, que a gente está vivendo. Nós temos aqui, além de mães, né, de jovens adultos, temos também uma psicóloga, que é a nossa especialista, e nós vamos trazer vários temas e discutir aqui esses desafios. Vou começar por você, Michele. Você tem uma filha adulta de 23 anos, não é? E uma filha adolescente. É tipo na minha casa que são 2 filhos únicos, né? Eu tenho uma filha de 27 e um filho de 12. Eternamente eles estão, cada um, numa fase. Então, os desafios da adolescência, todo mundo já sabe, né? Já está aí até um pouco batido esse tema. Mas pouca gente fala sobre os desafios de ter filhos adultos. Eu morro de rir no grupo de mães quando as pessoas falam: e quando meu filho for adulto, gente, só muda o tipo e o nome do problema. Porque filho dá trabalho o resto da vida. Até porque eu tô aqui com 46 anos, sigo dando trabalho para minha mãe. Fala um pouquinho, Michele, desses desafios de ter uma jovem adulta dentro de casa. Antes de mais nada, né, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu tenho uma filha de 23 e também tenho uma de 13. Então, assim, eu sou mãe de 2 pessoas completamente diferentes, né? Hoje eu estou com esse desafio de criar, né, uma jovem adulta. Já estou aí entrando nessa fase também da adolescência, né? Então, assim, eu estou voltando. Indo e voltando. Indo e voltando, né? Mas, enfim, hoje o que eu percebo com os jovens adultos é que a nossa geração tem um pouco de dificuldade de acompanhar a mentalidade dos jovens de hoje, né? Até mesmo pelo motivo da internet, das redes sociais, o que as redes passam ali, né, com aquela facilidade da vida feliz, das jogatinas, do dinheiro fácil. Então, eu acredito que hoje os jovens, eles estão achando que a vida é esse morango, né, minha querida? E não é bem assim, né? A gente sabe que não é, né? Não é bem assim. Então, essa facilidade criada através das redes sociais tem prejudicado muito a nossa educação em relação aos nossos jovens adultos. É, na verdade, uma vida muito editada, né? Que eles ficam ali comparando o bastidor da própria vida com o palco da vida do outro, né? Que tá sempre ali com aquela pose bacana na academia, né? Com aquela viagem, o prato bonito. E ninguém tá mostrando ali a dureza por trás, nem os bastidores. E você, Ju, tem 2 adolescentes em casa, jovens adultos também, né? Passando aí da adolescência para a juventude. Fala um pouquinho desses desafios. Ei, gente, tudo bem? Também agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, sim, eu sou mãe de um casal de gêmeos e é uma fase, assim, igual você tinha falado, o trabalho nunca acaba, né? Ele muda de forma, né? Cada fase é um jeito. Acho que é a gente que vai fortalecendo e encontrando novas formas de lidar com os problemas atuais. E não é um momento assim, e essa fase assim da adolescência, eu, na minha opinião, acho que é uma das mais difíceis, porque é onde eles acham que sabe tudo, né? Que pode sair, que é dono da razão. E a gente fica lá, fala assim, meu Deus, até onde eu posso dar essa liberdade? Vai sair, vai pra festa de 15 anos. Meu Deus, sabe? Aquela preocupação que a gente tem, eu pelo menos sou assim, né? E assim, a gente quer também que eles tenham uma vida independente. Então, a partir do momento que a gente prende demais também, a gente poda a capacidade deles crescerem. E assim, e a questão da internet, né, hoje em dia, assim, na minha época a gente tinha o aprendizado com minha mãe, com meu pai, com as pessoas, e procurar através de livros, da escola e tudo. Hoje não. Hoje eles têm a informação na palma da mão. E eles aprendem tudo na internet, né? Isso. O certo e o errado. É. Pois é, Ju, eu queria ter notícias melhores para te dar.
Mas eu não tenho não, nem para você, nem para quem Eu tá sei. ouvindo a gente. Porque o que acontece? Quando você tem filhos adolescentes, por maior que sejam os desafios, e a gente sabe que são, você ainda tem uma certa autonomia e autoridade sobre aqueles jovens, né? Então, eles ainda dependem do seu sim, do seu não, do pode, não pode. Então, por mais desafiadora que seja a fase, ainda existe ali um certo controle por parte dos pais. Quando você tem filhos jovens adultos, te resta, Ju, aconselhar e rezar. Exatamente. Porque você pode até falar, acho que você não deveria, eu no seu lugar não faria, mas a verdade é que eles vão fazer o que der na telha Verdade. deles. E a gente vai estar sempre aqui pedindo a Deus, né, para proteger e cuidando e orientando, mas não existe mais esse controle. Verdade. O que você acha disso, Thaís? Realmente é muito difícil e eu vejo que a dificuldade da maioria das mães, né, de filhos adultos é saber o limite, o quanto elas podem interferir na vida deles e o quanto elas podem autorizar a autonomia, o poder de escolha, o desejo desses jovens. E aí, como se ela cortasse o cordão umbilical, mas o controle continuasse na mão dela. Porque, no final das contas, a mãe ela precisa autorizar, né? Que o filho tenha relacionamentos românticos, ela precisa autorizar que ele seja bem-sucedido profissionalmente, ou o filho precisa ser muito rebelde para ele conseguir. E aí, o que acontece? Uma grande briga. Vira um choque. Vira um choque. Pois é. Eu acho que o maior desafio hoje de criar uma jovem adulta, no meu caso, que tem uma filha de 27 anos, é realmente a violência. Eu acho que a filha da gente sai de casa e você já fica, assim, de cabelo em pé, né? Porque hoje em dia o negócio tá maluco, né? Parece que o mundo, a sociedade virou uma eterna página policial que você nem descansou ainda de uma notícia e já vem a outra te esbofeteando, né? Porque tem notícia que a gente lê todo dia que parece que tá te dando um soco na cara, né? Assim, você fica até desnorteado. Então, eu acho muito desafiador a questão da violência, desse mundo maluco que os filhos da gente estão vivendo. Eu tenho uma filha que viaja muito para trabalhar, então trabalha em São Paulo, trabalha em Orlando, trabalha, enfim, em Alphaville, e tá sempre na estrada, tá sempre no trecho, cada dia do lado de uma pessoa diferente, sentando com alguém diferente, reunindo com alguém diferente, e meu coração fica em casa, assim, pedindo a Deus, ô Senhor, por favor, né? Saiu aqui, traz de volta, né? Eu acho muito desafiadora essa violência. É desgastante mesmo, porque não é igual como nós vivemos, né? Antigamente, que tinha horário, o pai da gente colocava, você tem que chegar às 10 horas. Eu me lembro que eu nunca dormi fora de casa antes de me casar, né? E hoje, até meu marido fala comigo assim, eu falo, não é para dormir na casa da sua amiga. Eu também não deixo, Michele. Aí ele fala, amor, você não tá lá em 1900 e bolinha. Não, mesmo assim. Aí eu falo, não, mas eu não quero. Porque eu acho que mesmo a gente perdendo esse controle, eles nos devem respeito. Ainda mais se morar na casa da gente, né? Ainda mais se eu tiver pagando, Desculpa aí, né? viu, gente? Porque eu sou old school, Isso, tá? eu também, assim, né? Eu Eu também. acho que, independentemente, eu acho que o filho, ele tem que saber respeitar os pais. Mesmo porque na Bíblia também fala, né? Honrai o seu pai e sua mãe. Então, assim, eu acredito que é isso que talvez essa geração não está conseguindo entender, né? Porque nós, eu não sei você, mas eu falo por mim, eu não conseguia olhar no mesmo nível do olhar do meu pai. Eu já o respeitava só dele levantar. Já falo, Bons tempos aqueles que a gente só Tempos, olhava, né, só. minhas queridas? Então, hoje em dia, você discute, né? Porque eu Debate. tenho... Não, você O tempo todo. debate o tempo todo. E, na verdade, eu como essas duas gerações diferentes dentro da minha casa, os filhos são totalmente diferentes, né? Uma numa bolha, outra dentro da outra bolha, mas as duas bolhas não se encontram. Então, uma eu criei de um jeito, eu não posso pegar essa regra e colocar na outra.
Enfim, é difícil e ainda tem a questão da violência. Então, por isso que a gente pega muito no pé. Chega, coloca compartilhar ali onde você vai, só chegou. Nem, eu acho que isso não é chatice, é porque a gente já sabe como... Cuidado e segurança hoje em dia, né? Cuidado e segurança. Né? Ô, Ju, me fala uma coisa. Você que tem na sua casa um menino e uma menina da mesma idade. É muito diferente criar menino e menina? Sim, com certeza. É mais desafiador criar homem? Conta pra gente. Olha, assim, não que seja mais desafiador criar homem. Eu acho que, assim, os dois são situações diferentes, né? E a questão da violência, né, de ser com menina, eu acho realmente que é muito mais preocupante em vários sentidos. E menino também, gente. Eu acho que, assim, é muito, muito complicado. Porque a partir do momento que eles saem para a rua, né, por mais que a gente oriente, por mais que a gente fale assim, olha, cuidado, olha, não faz isso, olha com quem anda, que não sei o quê, eles estão nessa fase de querer descobrir e tal. Eu sempre tento fazer com que os dois saiam juntos, né, para tomar conta do outro. E você consegue? Na maioria das vezes eu consigo. Que glória. Consigo. Que glória. Consigo. Thaís, conta pra gente uma coisa. A gente tem visto aí muitas situações, né? Envolvendo adolescentes, situações assim, jovens adultos, extremamente absurdas. A gente teve aquele caso há pouco tempo do rapaz na academia, né? Enfim, como que é a conduta, quando chega lá no seu consultório, como tem sido a conduta das mães em relação a esses comportamentos machistas que tem acontecido com essa nova geração? Eu li uma pesquisa outro dia que eu fiquei, assim, profundamente assustada, falando que essa nova geração, né, os jovens adultos de hoje, eles estão mais machistas que os pais e os avós deles. Então, primeiro eu queria te perguntar, de onde você acha que vem isso e como tem sido o comportamento das mães em relação a esse comportamento desses jovens adultos? Porque não adianta, a gente está criando hoje, né? Nós estamos criando hoje, principalmente nós que somos mães de meninos, né? De rapazes, de jovens, nós estamos criando hoje os homens que vão se relacionar com as mulheres amanhã, né? Então, a gente também tem uma responsabilidade nessa criação. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu achei muito legal quando você fala que dentro da sua casa tem que te respeitar, né? Tem. Independente da idade. Eu acho que tudo começa aí, né? Porque se a gente tem dúvida em qual é o limite para o limite que eu vou colocar, eu acho que essa é uma boa referência. Dentro da minha casa, qual é o limite que eu vou impor? Minha casa, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Exatamente. Na casa dos meus pais, olha pra você ver, eu sou a mais nova, eu tenho 46 anos. Na casa do meu pai, até uns 10 anos atrás, casal não dormia junto. Nem o casado, nem o namorado, nem o noivo. As meninas dormiam num quarto e os rapazes, né, dormiam em outro, até uns 10 anos atrás. Ou seja, a mais nova que era eu já tinha 36. Uhum. Pois é. E aí, o que eu penso? Quando você consegue estabelecer esses limites dentro da sua casa, né? Você ensina. Na minha casa não vai dormir junto. Se você quiser dormir junto, você pode comprar a sua casa, namorar com quem você quiser, pagando as suas contas. É sobre isso. Isso é ótimo. Agora você falou a minha língua. É sobre isso. Ah, mas todo mundo dorme com a namorada. Pois é, você não é todo mundo. Chegou a minha hora, Brasil. Você não é todo mundo. Exatamente. Isso é fundamental, sabe por quê? A gente estava aqui falando sobre desejo. O adolescente também precisa desejar. E não é desejar apenas o prazer imediato, igual está acontecendo com as telas. Se você está insatisfeito, você entra no Instagram. Tá virando um vício isso. Qualquer frustração, eu vou mexer no celular. Não se constrói mais uma coisa a longo prazo por causa dessas coisas imediatas. Então, se a mãe deixa ou o pai deixa dormir junto em casa, aquilo pode se estender para o resto da vida e criar um neto, criar um bisneto, né? Quando você fala para o seu filho, se você quiser ter uma família, você vai pagar as contas e vai ter lá na sua casa. Você está ensinando para ele que
ele precisa construir a realização dele. E que existe uma responsabilidade Isso, sobre né? ter uma família, né? Exatamente. Não é você ter uma família. Olha a pessoa aqui falando, gente, que arrumou um filho com 18 anos. É literalmente, Você né? foi desobediente, Faça né? o que eu digo, não faça o que eu fiz. Mas assim, é muito fácil você arrumar uma família e trazer pra dentro da casa dos seus pais, Ah, né? Uhum. É sobre isso. sim. Você também, então, é daquele tempo, daquela escola, Sim. Michele, Sim. que na minha casa são as minhas regras. Sim, sim. É sobre né? isso. Eu aprendi com meus É a pais. chamada agora mãe raiz, Sou né? a mãe raiz. Eu sou mãe raiz Bato também, no com peito, muito orgulho. Muito orgulho É. disso. Fui criada dessa forma, né? E eu acho que esse tipo de comportamento, ele só tem que ser analisado da seguinte forma. Na nossa época, a gente já respeitava e não ficava considerando se o pai amava ou não amava. E hoje, o jovem ou o adolescente, ele já fica assim, será que a minha mãe me ama? Só porque está chamando atenção. Então, nesse sentido, eu tive que aprender a despejar, né? Não é nem a amar, não. A despejar o meu amor com mais intensidade. Eu não sei se vocês conseguem me compreender, mas a conversa tinha que ser todos os dias. Eu tinha que conhecer os amigos, eu tinha que trazer para dentro e ser assim mais perceptiva o tempo todo, porque as desculpas de não obedecer, elas são maiores do que as que nós tínhamos no nosso tempo. Ah, não tenho dúvida. Eles são muito mais argumentativos. Exatamente. Né? Mas é porque existia também na nossa época um respeito maior pelos pais, né? Eu acho que esses pais de hoje em dia, eles entraram num lugar de querer ser muito amigo do filho, ser companheiro. E tem uma coisa, uma tese também que eu venho defendendo aí, né? Depois de mais de uma década administrando o grupo de mães, que eu acho que hoje em dia as pessoas têm pouco tempo. Então, as pessoas trabalham muito, tá muito difícil ganhar dinheiro, e as mães foram todas para o mercado de trabalho, sua grande maioria. Então, restou pouco tempo para estar com essas crianças em casa. Neste pouco tempo, as famílias não querem se indispor. É tão pouco tempo que eu tenho aqui com meu filho que eu não vou brigar, que eu não vou xingar, que eu não vou chamar atenção, que eu vou fazer vista grossa por uma coisa que se eu tivesse mais tempo, eu não faria. E foi aí que a gente chegou, Mas você sabe onde nesse atoleiro que a gente chegou. Você sabe onde que eu me perdi? Hum. Complementando a sua fala, com a falta de tempo, eu queria comprar a felicidade da minha filha nos fins de semana. Vamos sair. Vamos almoçar almoçar fora, vamos tomar um O sorvete, que vamos você pro clube. quer? Eu compro para você. E aí, nesse meio tempo, nada disso supria a falta do meu tempo. Da presença. Da presença, né? O presente não supre a presença, não Exatamente. adianta. Então aí, por isso que eu digo que esse cuidado tem que ser redobrado, porque essa fase até chegar ao jovem adulto, tem uma grande confusão de identidade, né? Que ele não sabe se ele ainda é adolescente, ele não sabe se ele tem responsabilidade, e o pai começa a cobrar para que ele se posicione como adulto. Né? E aí você quer suprir as necessidades do seu filho com essas compras materiais. E muitas vezes você não consegue. E foi aí onde eu me perdi. E eu quase perdi a minha filha, literalmente, porque eu não estava observando o que ela estava vivendo internamente. Isso é preocupante. Muito. E você, Ju? Então, gente, essa questão, eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? Eu comecei com 15 anos de idade e a partir daí eu comecei a ver a responsabilidade, né, de pagar as minhas coisas e ajudar em casa também. Eu tinha que ajudar em casa. Hoje eu já vejo, e assim, eu tinha um foco. Eu era muito focada, sabe? E assim, eu vejo também que muitas meninas, assim, na minha época, elas tinham a mesma percepção. Claro que cada uma hoje seguiu um caminho e tudo, mas a gente era mais focado. Hoje, eu já vejo os meninos hoje muito perdidos, né? Com as coisas que eles querem fazer, a formação que eles querem seguir, né? Por mais que, assim, a gente tente, igual, eu, pelo menos, tento com meu filho, né? E minha filha, começar uma coisa
eu insisto que eles vão até o fim. Ah, mas eu não gosto. Eu falei assim, não. Você está na fase de escolha. Vai até o fim para você não ficar, né, pulando, para você aprender a ter foco. E isso, assim, é uma coisa assim, que a gente vai construindo, né, com eles. Foi ótimo você ter falado disso. Meu filho estava fazendo um determinado curso e não estava gostando do curso de jeito nenhum. E era uma luta, que ele virou um problema dentro da minha casa, eu tinha que ficar insistindo, tal. Aí, em um determinado momento, eu virei para ele e falei assim, tá bom. Então, você não quer fazer tal curso? Não. Então, nós vamos trocar por 2. Então, você vai fazer tal e tal. Você aceita? Ele falou, aceito. E agora, ele vai fazer. Na minha casa, Thais, tem uma coisa que é muito interessante, se você quiser aplicar aí na casa de vocês, quem está ouvindo a gente, vocês podem aplicar. Na minha casa, a gente tem uma frase, que meu marido e eu falamos, que ela é muito interessante. Que é assim, tem o que é opcional e tem o que é obrigatório. E a gente criou os meninos dessa forma. Então, tem coisa que é opcional e tem coisa que é obrigatória. O que é opcional, eles podem escolher. Ah, você quer sair para almoçar? Você quer ficar em casa? Você quer descer para a piscina? Você quer... E tem coisa que é obrigatório, não tem escolha. Agora é hora de sentar e fazer o para casa. Às vezes, tem algumas coisas que a gente fala, que eles mesmos viram pra gente e falam assim, mas isso é opcional ou obrigatório? A gente fala, é opcional ou é obrigatório. Porque, gente, criança, adolescente, jovem, só precisa de 2 coisas. Não, 3, mas eu vou tirar o amor de lado, que a gente pressupõe, né? Apesar da loucura que a gente vem vivendo, que o amor já tá ali implícito. Eles precisam de 2 coisas. Eles precisam de limite e eles precisam de rotina. É o limite e a rotina. E o limite, ele passa pelas regras. Então, na minha casa tem o opcional e o obrigatório. O opcional você pode escolher e o obrigatório você vai fazer. Por quê? Porque aqui nesta casa tem regras. Você vive aqui e você segue as regras. O dia que você tiver a sua casa, você vai fazer as suas regras. Você pode ter certeza que o dia que eu estiver lá só de visita, eu vou estar lá seguindo as regras da sua casa. Mas por enquanto aqui ainda é a minha casa. Você acha que falta isso um pouco hoje, Thais? Acho que esse é um grande sintoma, porque as mães sentem cada vez mais culpa. Antigamente, uma mãe não trabalhava e tinha 8 filhos, e ela era convicta que ela estava entregando mais do que ela tinha. Entregando tudo. Mais do que tudo, né? Mas ela não tinha e dava assim mesmo. A mãe de agora, ela escolheu trabalhar e ter menos filhos. Só que isso, ela também entrega mais do que tem. Que isso é o amor, né? A gente dá mais do que a gente tem. Só que ela sente culpa por isso, né? Por estar trabalhando, fora de casa, o filho na escola, ou terceiriza ali uma parte da educação. E aí, o que acontece? Quando ela está presente, é o que você acabou de falar. Ou ela não quer colocar o limite, ou ela não quer chamar a atenção. Só que esse não é o ponto que ela deve sentir culpa, né? O conflito, ele precisa existir. Principalmente quando existe amor. Porque você se responsabiliza por um outro ser humano que está em formação. Se você não coloca limite, não fala não, é aquilo, né? Eu só vejo ela, assim, por mais tempo no fim de semana, eu vou negar o segundo sorvete, eu vou negar ela fazer alguma coisa que não vai ser benéfico para ela. Pode ser que sim, se precisar, sim, né? Não vai ser por isso que você vai ser uma mãe ruim. Na verdade, é muito pior quando você não coloca o limite, porque você está formando uma pessoa que um dia vai ser uma adulta sem limite, uma adulta que não conhece as regras sociais ou que conhece, mas não se importa, e ela vai viver as consequências disso, né? E pode ser que ela até te cobre, né? Então, o melhor, né, é você conseguir colocar o limite, conseguir educar, mesmo que naquele momento exista um conflito, né? O conflito, ele é momentâneo. A falta de limite e de regras tem consequências para o resto da vida. Sim. É isso. Você, Michele. O nosso cansaço, a nossa falta de tempo, ela nunca pode ser terceirizada, né? Eu acho que nós devemos sempre pautar naquela frase que diz: a responsabilidade é minha e a culpa é minha. E com culpa ou sem culpa, é você que tem que dar educação pro seu filho. Mas sabe o que acontece? Eu acho que essa culpa, ela vem muito daquela frase que já virou assim, né, até um pouco de clichê, mas é a mais realista de todas, que é a seguinte: a gente, infelizmente, a gente vive numa sociedade que quer que a mãe crie o filho como se não trabalhasse e quer que a mãe trabalhe como se ela não tivesse filho. Quando eu falo que a gente caiu numa cilada, mas da cilada, da mais pesada,
É disso que eu tô falando. E a cilada não é ir pro mercado de trabalho. Não é isso que é a cilada. A cilada é que quando a gente foi pro mercado de trabalho e começou a dividir a conta com os homens não vieram para dentro de casa dividir o trabalho com a gente. Então, moral da história, a gente continuou cuidando da casa, a gente continuou cuidando dos filhos e a gente ainda foi trabalhar. Continua trabalhando. Então, enquanto a gente não trouxer os adultos, né, os homens, para esse protagonismo da paternidade e do cuidado com a casa e do cuidado com os filhos, a gente não vai perder essa culpa nunca, porque a gente está tentando operar o impossível. Lá em 1932, minha amiga, quando foi instituída a jornada de trabalho de 8 horas no Brasil, subentendia-se que uma pessoa trabalhava fora de casa e outra dentro de casa. A jornada não foi pensada para que você trabalhasse 8 horas fora de casa e mais 6 horas dentro de casa, como nós estamos fazendo. Então, eu acho que é muito difícil a mulher não se culpar que ela não está fazendo nada direito quando ela está tentando fazer uma coisa que não é possível ser feita. Até porque a gente tem um limite de horas na vida, no dia, né? Eu adoraria ter 2 de mim ou ter um dia de 48 horas, mas eu não tenho. Né? A gente está sempre aqui pensando no próximo compromisso e na vacina e na roupa que tá curta, pegando frango, e na festa do final de semana que eu ainda não comprei o presentinho, não é assim? Tipo isso. É sobre isso. Meninas, a gente tá caminhando aqui pros 3 minutinhos finais e eu queria ouvir de cada uma de vocês um conselho breve para quem tá com um jovem adulto em casa, começando por você, Ju. Nossa, gente, um conselho que eu dou é você, por exemplo, saber delegar tarefas dentro de casa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a responsabilidade, igual a Márcia falou, a gente está sobrecarregada. Nós, mães, nós, mulheres, somos sobrecarregadas por causa dessa questão da dupla jornada e tudo. Então, a gente tem que trazer as pessoas para a responsabilidade diária da casa, igual na minha casa, né? E a minha filha também não aceita ela fazer uma coisa e meu filho não fazer. Certa é ela. Ela tá certíssima. E eu coloco, falo assim, a responsabilidade é de todo mundo. Por mais que eu tenha mais, né? Então, meu conselho é esse, trazer a responsabilidade para todo mundo. Até porque é sempre bom lembrar, viu, gente, que filho é responsabilidade de 2 pessoas e que casa é responsabilidade de todos que nela residem. Isso. Tá bom você, Michele? É verdade. O meu conselho para os jovens adultos é: ande sempre com pessoas que te aproximem de Deus e que te aproximem de algo para você poder conquistar. Vou dar aqui um pequeno exemplo, né? Quando eu era mais nova, eu comprei um lote, eu e meu namorado, que na época nem era o meu marido. Então, a gente focou em algo que hoje é a nossa casa, é os nossos bens e é onde é o nosso seguro, né? Onde a gente consegue olhar para trás e falar, poxa vida, ainda bem que eu investi em algum momento, eu tive a responsabilidade de buscar algo. Então, assim, jovem, por favor, vá nos boletos, nas parcelas, crie um compromisso com você, se ame, se cuide, respeite a sua família e seus pais. É isso. E você? Para a mãe que é mãe de jovem ou de adulto, eu acho que uma coisa muito importante é você começar a pensar na sua vida individual mais do que nunca. Assim, para ontem. Os filhos, eles vão sair de casa. Maravilhosa. Ninguém vai se responsabilizar por você, pelos seus sonhos, pela sua vida profissional. Se você não começar a pensar, calcular como é que você vai tirar essas coisas do papel, sonhos da gaveta, eles vão morrer lá. Então, já começa a pensar agora para doer menos quando seu filho for sair de casa, quando ele for casar, quando ele for morar no exterior, para você ter uma vida estruturada, coisas que você deseja fazer, pessoas que você gosta de conversar. Tenha uma vida própria, saudável e minimamente feliz, né? Para dar conta aí desse baque que é o ninho vazio. É isso, meninas. Eu amei. Muito obrigada. Foi ótimo. Não dá vontade de ficar aqui até 6 horas da tarde, dá, gente? Dá vontade. Dá vontade, mas a gente não pode. Até sábado que vem. Um beijo. Beijo. Beijo.